Carlos Rodrigues, Rádio Central. Daniel, boa noite. O Guarani veio de uma vitória expressiva e hoje esse balde de água fria. E o time oscilou muito tecnicamente, com erros em praticamente todos os gols e também emocionalmente, né? Culminando nessa expulsão, diria, atípica, né? Pelo menos eu nunca tinha visto do Júlio César saindo de campo e sendo expulso e o time não podendo fazer a substituição. Queria que você falasse sobre esses dois aspectos, né? A questão técnica da oscilação e também essa questão aí emocional, né? Vocês todos pilhados, você tomou cartão também. Bom, primeiro, não foi a apresentação que nós queríamos, nem trabalhamos para isso. Mas, como você mesmo disse, foi uma apresentação onde a gente teve uma oscilação muito grande, que não havia acontecido ainda, pelo menos nas 2 primeiras rodadas do campeonato. A gente, nesse jogo, pela minha avaliação, tivemos somente ali em torno de 25 a 30 minutos do primeiro tempo de um jogo melhor, um jogo onde a gente conseguiu jogar da maneira como a gente vinha atuando nas 2 primeiras rodadas, tendo um bom toque de bola, boas infiltrações, criamos algumas boas oportunidades no primeiro tempo, mas também falhamos na questão técnica final, de um melhor passe final, uma melhor finalização, e também demos alguns espaços que também não vinham acontecendo. O Náutico teve, principalmente no segundo tempo, muita eficiência nas oportunidades que teve. Em 17 minutos, né, construiu a vitória em 2 lances específicos de bola parada, que foram originados de bola parada. Então é uma situação que a gente precisa rever, a gente precisa treinar mais, a gente precisa se concentrar mais, não podemos cometer os erros que cometemos hoje. E como você disse, também depois dos gols a equipe se perdeu, principalmente na parte emocional, se desconcentrou do jogo, teve momentos ali que não teve mais forças para reagir, principalmente após a expulsão, e pelo bom jogo que a equipe adversária também fez. Então, saber assimilar bem essa derrota, não era uma derrota que nós queríamos, trabalhamos para vencer, mas acho que a gente tem que tirar coisas dentro dessa derrota para que a gente possa evoluir, a gente possa crescer e não cometer os erros que cometemos hoje, para não sair mais uma vez derrotado. Marcos Luiz, Rádio Bandeirantes. Perder em casa nunca é bom, né, Daniel? Principalmente onde o Guarani no primeiro tempo mostrou eficiência, mas no segundo tempo o Guarani acabou pecando, principalmente na última bola. Você acha que esse é um ponto que tem que ser corrigido na equipe do Guarani, até porque é o início do seu trabalho no Bugre? Eu acho que é um dos pontos que a gente tem que procurar evoluir. Eu acho que hoje, de uma maneira geral, o primeiro tempo, a partir dos 15 minutos, a equipe melhorou dentro do próprio primeiro tempo. O Náutico estava com uma marcação agressiva em bloco alto, e a gente aos poucos foi entrando no jogo, conseguindo criar as boas movimentações que fizemos e fomos melhores no primeiro tempo. Criamos boas oportunidades, falhamos no aspecto técnico, né, de um passe melhor, de uma finalização com um pouco mais de tranquilidade. Uma situação que não aconteceu, principalmente na segunda rodada, onde nós fomos muito eficientes nesse aspecto, mas hoje, infelizmente, a equipe deixou a desejar nesse ponto. E no segundo tempo voltou com algumas situações ali que nós precisamos melhorar. Perdemos o jogo praticamente em 17 minutos e o adversário foi muito eficiente nas oportunidades que teve. Vinícius Barel, Rádio Jovem Pan News Campinas. Boa noite, Daniel. Daniel, a jogada de transição ofensiva é uma das armas principais do ataque do Guarani e o Náutico soube neutralizar essa transição e aí o Guarani não apresentou mais tanto perigo à meta do Timbu. Isso pode representar uma dificuldade do Guarani na construção das jogadas, principalmente quando a posse de bola é trabalhada desde a defesa? Bom, a gente, nas oportunidades que nós tivemos hoje, especificamente, nas oportunidades que criamos no primeiro tempo, acho que o segundo tempo, tirando o lance do gol, a gente não conseguiu criar nenhuma boa outra situação. Nas jogadas que nós criamos no primeiro tempo, foram jogadas construídas desde o nosso campo defensivo. Situações que nós treinamos, nós nos preparamos para isso, mas por uma maneira, talvez pela boa marcação que o adversário fez, a gente não conseguiu manter o mesmo ritmo, o mesmo padrão durante todos os minutos do jogo. E no segundo tempo, os lances de bola parada foram extremamente decisivos. A gente teve uma falta de concentração, uma falta de atitude naqueles momentos, onde a gente tem que procurar evoluir nisso. Nós temos que rever esses gols que tomamos para que
Isso não vem acontecer mais porque custam caro e após os gols do adversário a gente não teve mais força, a gente acabou se perdendo dentro do jogo. Depois teve outros lances da expulsão, outras situações que dificultaram muito o nosso trabalho no segundo tempo. Rafael Pio, Rádio CBN Campinas. Daniel, boa noite. Em que momento você entende que o Guarani perdeu o jogo, que vinha muito equilibrado, mas que de repente, inclusive, parece que os jogadores do Guarani começaram a ficar um pouco irritados com a arbitragem, com algumas situações? Você acha que isso fez diferença? E em que momento o Guarani começa a perder o jogo, no seu entendimento? Bom, eu não gostei da volta, principalmente da nossa volta do segundo tempo. Acho que a gente voltou desatento, voltou dando espaço à equipe do Náutico, e o Náutico em 17 minutos, mesmo fazendo 2 gols de origem de uma bola parada, já era merecedor do resultado. Então é uma situação que a gente tem que tirar como lição, para que isso não venha mais a ocorrer e a gente possa crescer, continuar crescendo dentro da competição. A gente vinha de 2 bons jogos, principalmente o último alinhando resultado com rendimento, mas hoje infelizmente a equipe não teve a mesma dinâmica de suportar pelo menos os 20, 25 minutos onde fez um bom jogo, né, no primeiro tempo, e depois acabou se perdendo. Daniel, boa noite. Até que ponto a questão emocional, o estado emocional dos jogadores do Guarani, esse fator foi decisivo para a derrota de hoje? Olha, eu acho que os gols tomados, a equipe sentiu muitos gols. Era uma coisa que não estava acontecendo, né? Nós tomamos gol contra o Vitória e buscamos o empate. Contra a equipe do Operário também tomamos o gol e logo reagimos e ampliamos a vantagem. Hoje, da mesma forma. Mas, infelizmente, após o segundo gol o terceiro gol da equipe do Náutico, a equipe se descontrolou um pouco do jogo com relação principalmente à arbitragem, com possíveis erros da arbitragem. Eu não tenho essa situação para estar analisando, mas houve esse descontrole, acabamos nos perdendo nesse momento, uma coisa que não pode acontecer. Temos que ter a tranquilidade e a cabeça no lugar em todos os momentos, independente do que estiver acontecendo, porque isso custa caro dentro da partida. E mesmo saindo atrás, talvez a gente poderia, num jogo 11 contra 11, mesmo o jogo estando 3-1, ainda buscar um segundo gol para poder tentar buscar um empate no final. Infelizmente isso não aconteceu, é uma situação que a gente tem que analisar com calma, com serenidade nesse momento. Todos estamos com cabeça quente pelo resultado, pela derrota, mas o campeonato é esse equilíbrio. Enfrentamos hoje uma grande equipe que não é à toa que fez 9 pontos em 3 jogos, né? Uma equipe que vem de um trabalho consolidado já desde o ano passado, jogando de uma forma muito intensa, sabendo muito o que fazer, e fez uma boa partida e nos dificultou muito dentro desse jogo, mas é uma situação que a gente tem que procurar melhorar para os próximos jogos que teremos pela frente. Boa noite, Daniel. Sem medo, o canal é all. Como explicar, né, uma queda do time desse jeito, com 10 dias para trabalhar? Além da queda, o Náutico foi um adversário que se impôs muito diante do Guarani, e o desequilíbrio do time também, com 5 cartões amarelos e 1 cartão vermelho. Como explicar isso? Olha, explicar, ter um ponto onde a gente pode dizer que foi isso que aconteceu, é difícil você colocar. Mas é uma situação que nós temos que melhorar, né? Isso não pode voltar a acontecer, nós temos que ter esse equilíbrio, independente do que estiver acontecendo dentro do jogo. Com relação aos treinamentos, fizemos treinamentos para procurar melhorar. Acho que nos 20, 25 minutos do primeiro tempo apresentamos situações extremamente positivas com relação a envolver o adversário e criar situações desde do nosso campo defensivo, criar boas oportunidades, mas infelizmente nós tivemos hoje uma oscilação técnica muito grande e principalmente nesse último ponto no primeiro tempo falhamos. É uma situação que temos que corrigir, continuar trabalhando, ter a lição do que aconteceu dentro desse jogo, salientar, lógico, a boa partida que o adversário fez e nos impôs a muitas dificuldades, mas independente disso nós temos que estar preparados sempre para superar essas adversidades para que a gente possa estar conquistando bons resultados. Fernando Lovato, Rádio Planeta Guarani. Boa noite, Daniel. Você acha que hoje foi mais mérito do Náutico, que tem um time certinho, um time já muito bem treinado, do que muitas falhas do Guarani?
Acho que as duas coisas, né? Elogiar o trabalho que o Náutico vem fazendo, a gente que tem um conhecimento já por ter trabalhado lá, e o Náutico está com esse trabalho consolidado desde a chegada do Hélio, né, durante a própria Série B do ano passado, e manteve somente com contratações pontuais que cresceram o seu nível de jogo, a sua competitividade, mostrou isso mais uma vez aqui e vem mostrando, né, desde o início da temporada, e começou a Série B muito bem. E nós estamos no início de trabalho, né? Um trabalho onde a gente ainda apresenta uma oscilação muito grande em todos os aspectos, técnicos, táticos, de postura comportamental, que a gente tem que procurar evoluir nessa competitividade também, para não apresentar os erros que apresentamos hoje, que eles custam caro, e como custaram é um bom resultado hoje, um resultado que poderia nos colocar numa situação melhor em termos de classificação, mas que tem que servir de aprendizado, tem que servir de lição para que a gente possa evoluir em cima desses erros e procurar crescer em cima deles. Albert Cavalcante, Rádio Portal Futebol Interior. Daniel Paulista, boa noite. O Guarani teve alguns dias de intervalo entre o jogo do Operário para o jogo de hoje. Na sua opinião, qual foi o motivo de diferença de futebol apresentado do jogo do Operário para o jogo do Náutico hoje? Eu acho que a questão dos treinamentos não tem nada a ver com a questão do resultado do último jogo para esse jogo agora. Os treinamentos serviram para que a gente pudesse trabalhar algumas situações que foram apresentadas em alguns momentos onde conseguimos no primeiro tempo, outras situações que trabalhamos, talvez pela boa marcação do adversário não conseguimos envolver o adversário nesse ponto, situações que a gente tem que continuar evoluindo. Agora, os dias trabalhados também serviram para que a gente pudesse ter um conhecimento melhor do elenco, de peças que infelizmente ainda não tiveram oportunidade de jogar, para a gente ter um melhor conhecimento desses atletas, serviu para isso, né, para que a gente pudesse conhecer um pouco melhor, mas ainda é um início de trabalho. A gente tem que continuar buscando, na medida do possível agora, com uma sequência maior de jogos, evoluir, trabalhar em cima dos nossos erros, procurar reconhecer que precisamos melhorar e reconhecemos isso, corrigir os erros que temos, mas salientar que o caminho é esse, oscilações vão acontecer. Hoje enfrentamos um grande adversário pela frente. A Série B é isso, né? É um perde e ganha, você joga um jogo e ganha, o outro você vem e tem muita dificuldade. Então a gente tem que continuar no nosso caminho, trabalhando, procurando evoluir e seguir em frente, né? Temos agora a equipe do CSA daqui a 4 dias, procurar recuperar os atletas que temos. Temos aí já 2 atletas que estão fora por suspensão, então vamos trabalhar também para pensar na melhor formação para o jogo de terça-feira contra o CSA e, mesmo sendo um jogo fora de casa, procurar fazer uma boa partida e tentar buscar um bom resultado. Eduardo Martins, portal Hora Campinas. Boa noite, Daniel. Hoje o Guarani sofreu a primeira derrota nessa Série B e desde o início do ano a equipe venceu somente uma vez no Brinco de Ouro. O que você acha que falta para o Guarani conseguir vencer e conseguir ter uma sequência positiva atuando em casa? Olha, eu posso falar somente por esse início de trabalho que a gente está à frente, né? Vejo que o Brinco de Ouro tem que ser a nossa casa, nós temos que fazer a diferença aqui. Não tem equipe na Série B que não chega nos seus objetivos e não faz uma boa campanha se não consegue um bom aproveitamento dentro de casa. E a gente já desperdiçou 2 oportunidades. Então é uma situação que a gente também tem que pontuar, a gente tem que estar de olho nisso, porque não podemos cometer os erros. A nossa casa, a gente tem que sentir confiança em jogar aqui dentro, temos que sentir livres, soltos para procurar desempenhar o melhor futebol dentro de casa, e nesse aspecto a gente tem que procurar evoluir para buscar bons resultados aqui dentro, porque se a gente quer brigar por um bom objetivo dentro da competição, o aproveitamento dentro de casa ele é fundamental nessa trajetória.